Vamos olhar para esse momento nosso, último momento nosso, dessa dinâmica da depressão, e você tem talvez muitas coisas aí acontecendo com aquilo que nós estamos vendo. São informações, são muitas informações aqui, eu sei, mas eu queria que você assimilasse algumas coisas. Quais são os fatores causadores, muitas vezes, pressões, frustrações, maus tratos, saudade, preocupação, às vezes uma grande tristeza pode ser isso. Eu viajei, me lembro de uma viagem que eu fiz em 1990, 91 para os Estados Unidos. Eu fiquei 21 dias lá, longe da minha família, sozinho. Eu chorei todos os dias, de saudade de casa, todos os dias. Foi muito difícil para mim, preocupação com a família. Eu tinha filhos pequenininhos, bem pequenininhos, enfim, mas eu precisava estar lá naqueles dias. Perdas reais, perdas imaginárias, algumas coisas que são verdadeiras ou não, ambiente de formação ou convívio, família e situação atual do mundo. Nossa, esse mundo está perdido. E o indivíduo olha para as circunstâncias da vida dele, ele começa a pensar de uma forma que ele não deveria. Fisicamente ele não dorme bem, ele tem um problema de sono, ele tem um probleminha com alimentação imprópria, e ele começa a comer uma porção de coisa que não devia, exercício insuficiente, e ele tem efeitos colaterais. É possível que haja esse tipo de questões, e ainda ele pode ter doenças outras, não é? Hipoglicemia, disfunções glandulares, anemia, e ele pode ter uma série de alterações hormonais, e enfim, são aspectos físicos. Eu quero andar um pouco mais depressa aqui. Do ponto de vista pessoal, ele tem desobediência a princípios bíblicos, ele tem uma falta de mordomia do corpo, do tempo, das finanças, e enfim, não poucos têm de alguma forma morrido, e alguns estão morrendo por causa da administração ruim de finanças, e estão tirando a vida. Como eu disse, eu sou neto de suicida, não é? Meu avô suicidou-se na crise de 1929, e você não tem ideia de como ele deixou uma situação difícil, porque ele não soube administrar, pensando na soberania divina, porque ele também não era crente. Hábitos mentais sempre bem negativos a respeito da vida. Não vai dar, tudo está errado, as pessoas estão erradas, eu estou errado, eu não dou certo, enfim, o futuro é ruim. Esse indivíduo está sempre olhando para ele de uma forma bem negativa. É muito chato ficar do lado dessa pessoa, né? Porque ele é muito negativo. E você tem ainda Satanás afligindo com suas mentiras e procurando de todas as formas separar você da pessoa do nosso Deus. Alguns modelos bíblicos aqui no trato da depressão. E nós temos alguns deles que eu queria ver com você rapidamente, para que a gente tivesse uma percepção de o que a Bíblia fala e como Deus trata dessas questões. Quando você abre comigo alguns textos, não é? Alguns textos que eu poderia discorrer com você aqui. Por exemplo, Ruth. O livro de Ruth, capítulo 1, versos de 19 em diante, não precisa abrir lá. Perdeu a família, imagina a cena. Perde o marido, perde um filho, perde outro filho. Está em Moabe, não está em Jerusalém, está no estrangeiro. E no exterior ela tem uma perda e fica com 2 noras. E ela está amarga, como ela diz. Ela se descreve sem esperança, amargurada, solitária, tristeza e cheia de dor. E isso está escrito ali no livro. E ela lidou com a perda de uma maneira bastante dolorida, até que Deus dá esperança. O livro de Ruth é belíssimo. Tem a providência de Deus no livro de Ruth,
e você percebe as coincidências, não é? De Deus colocando pessoas para fazer provisão para aquela mulher e para aquela família. Você tem Moisés em Números 11, de 10 a 17. Ali o povo se queixa que não tem mais comida para comer, que não tem alho, que não tem cebola, que tinha no Egito, que nós comíamos de graça, né? E ele está dizendo, o povo vem se queixar aqui. Havia um lamento das famílias. E então Moisés murmura contra Deus. E ele reage com Deus. Ele entendeu que ele era o provedor da nação. Ele é autocomiserado. Ele pede a morte. Senhor, tira minha vida. Se é para eu ver a minha miséria, prefiro que o Senhor me tire a vida. Que coisa impressionante. Grandes homens, o patriarca. Um indivíduo lá olhando para a caminhada, Moisés fazendo isso, você tem Abraão fazendo outras coisas, enfim, todos eles vivendo uma vida de anarquia. Como é que eles lidaram com isso sem os grandes adventos da psiquiatria contemporânea? Coitado deles, eles estavam perdidos, não tinham esperança, porque eles tiveram as mesmas coisas e eles lutaram amargamente. Você tem Jó, se você conhece o livro de Jó, aquele moço que não fez nada. Sabe por que Jó 1 está em Jó 1 e não em Jó 1:2? Jó 1:1 está em Jó 1:1 porque ele tinha que estar lá. Havia na terra de Uz um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por que essa introdução no livro de Jó? Porque tudo que vier em seguida é para dizer que ele não tinha nada a ver com aquilo. E não era uma coisa como resultado dos seus pecados. Né? E então você tem um abatimento ali que é uma coisa impressionante, impensável. Não é? Ele perde 10 filhos. E em questão de meia hora ele tem a informação de que ele perdeu os bens, falava este ainda quando vinha um outro, e então Satanás de modo amargo coloca um peso nele, falava este ainda quando chegou um outro, e de repente em meia hora ele tem a noção de que da sua imensa riqueza ele perdeu 100% dela. E aquele homem está sentado num banquinho, e de repente chega a última notícia. Seus filhos morreram. Como é que você receberia essa notícia? Seus filhos morreram. E então aí ele rasga a sua roupa, ele põe pano de saco, ele joga cinza e ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Hoje, se acontecesse isso com qualquer de nós, ele já estaria sendo medicado, eu tenho certeza. No mínimo medicado. E esse homem está diante de Deus, dizendo para Deus, o Senhor é bendito. Não está reclamando com Deus. No capítulo, em seguida, 2, ele perde a saúde. E agora ele tem problemas enormes. E agora, então, você tem essa situação daquela mulher dizendo coisas para ele, amaldiçoa o teu Deus, o hebraico ali é abençoa o teu Deus, é irônico, ela está sendo irônica. Isso, abençoa o teu Deus, louva o teu Deus e morra. E ele se mantém, mas o livro inteiro depois ele fica amargo. Ele tem ira, ele tem amargura, ele tem palavras impensadas, e você vai ouvir que Jó nunca pecou. Jó pecou sim. E ele chega no final do livro e ele diz, falei coisas que eu não entendia, que eu me arrependo. Do quê? Se ele nunca errou. E ele diz, num determinado momento do livro, ele diz, Senhor, desce aqui que eu vou falar com o Senhor. E Deus então faz. Então, põe a tua roupa que eu vou falar com você. Onde é que estava você quando eu criei o mundo? Quem foi que me deu sabedoria? Você?
E então ele desafia, e aquele moço chega no final do seu livro, capítulo 42, focado em Deus. E ele olha para aquilo e ele diz: olha só o que Deus faz. Senhor, eu sou pó, falei do que não entendia, o Senhor é soberano, faz tudo o que quer, do jeito que quer, eu não sei entender nem mesmo a minha própria vida. E eu estou aqui lutando com muitas das minhas questões. Davi, o rei Davi, de repente esse moço vê uma mulher e ele se encanta com ela, com as coisas que eu já mencionei aqui, e esse moço vai ter não poucos problemas. Eu queria que você visse comigo alguns deles, eu quero caminhar com você rapidamente para você ver alguns dos problemas desse homem que ele tanto foi útil e escreveu tão bem. Eu amo o livro de Salmos, não é? Eu amo o livro de Salmos. Enquanto calei, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, olha o que aconteceu. Ele tem um problema na alma. Eu vou repetir. Ele não tem um problema na psique, ele tem um problema na alma, ele tem um problema no corpo. Envelheceram os meus ossos. Às vezes osso na Bíblia é osso, às vezes osso na Bíblia é vida, é saúde, é o corpo todo. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Aquele moço teve um caso e ele negou a sua culpa por pelo menos quanto tempo? Pelo menos 9 meses. 9 meses. Por que eu sei disso? Porque ele diz: porque a tua mão pesava sobre mim, noite e dia, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Esse vigor, palavra hebraica para líquidos da boca, ele estava seco, uma grande ansiedade, e ele só vai confessar o seu pecado depois que o bebê nasce. E então, ele diz: eu estou sofrendo no corpo aquilo que acontece na minha alma. E aqui hoje, se ele tivesse em algum lugar, o pessoal ia dizer: nossa, como você está fragilizado, não é? Como você está fragilizado. E usariam palavras assim bastante interessantes para ele, mas anda um pouquinho mais para frente, veja o que ele diz. Salmo 38, não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Eu não estou doente porque eu tenho uma doença herdada de Adão. Eu não estou doente por causa de um problema que eu não sou responsável por ele. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Eu pequei. E eu sofro as dores do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Eu já não consigo mais viver, é como se eu tivesse incapaz de carregar o fardo que eu tenho. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura, percebem? Ele num dado momento, ele diz: eu sei o que aconteceu comigo durante pelo menos 9 meses. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos, não há parte sã na minha carne, estou aflito, quebrantado, dou gemidos, por efeito do desassossego do meu coração. Hoje, ele estaria tomando algum remédio. E ele não estaria olhando para Deus como ele olhou e como ele lidou com o seu próprio coração. E ele disse para Deus: eu
eu pequei e eu sei o que eu fiz. E eu tenho o meu coração, enfim, ansiedades, problemas físicos, tristezas. Ele não suportava andar. A Bíblia está cheia de exemplos de depressão. Não tem um só ou dois, tem vários. Mas você percebe que não há a palavra depressão aqui? Existem todos os elementos que compõem a depressão individualmente, mas não fazem parte desse construto. Ela foi de um jeito com Davi, foi de outro jeito com Ana, foi de outro jeito com Moisés e está sendo diferente com tantos outros. Se você abre a sua Bíblia um pouco mais à frente e você vai no Salmo 73, Asaf tinha inveja e ele está dizendo: eu vejo os arrogantes e eu fico questionando a minha fé. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã. Eu estou sofrendo por causa da minha fé. Mas ele vai para o Salmo 77. No Salmo 77 ele diz: na minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam. A minha alma, está falando da alma, do coração dele, daquilo que nós definimos no primeiro dia, minha alma está angustiada. Eu estou levantando a minha voz porque a minha alma está angustiada. Eu procuro ao Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. E ela se recusa a ser consolada. Ninguém sabe o contexto do Salmo 77. Provavelmente uma crise nacional. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Como assim? E ele está dizendo, quanto mais eu lembro de quem Deus é, mais eu gemo. Por que ele dizia isso? Olha os enganos do coração dele. Não me deixa pregar os olhos, eu não durmo. Tão perturbado estou que não posso falar, provável arritmia. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos do passado. De noite indago o meu íntimo, o meu espírito perscruta. O Senhor abandonou a gente, os enganos do coração, trazendo problemas para o corpo, doenças e rejeições e tristezas e desassossego, até que ele chega no verso 10 e ele termina dizendo: Deus nos abandonou. Mas de repente, ele tem um clique. Ele tem um clique e ele muda. Recordo os feitos do Senhor, me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero as tuas obras, cogito em todas elas. Agora ele está vendo Deus. Mas enquanto ele não estava, o corpo dele sofreu. Mas a hora que ele olha para Deus, ele termina o salmo dizendo: o Senhor é o pastor de Israel, o Senhor conduz o povo de Israel como o Senhor sempre conduziu. Quando você anda mais para frente, estão percebendo quanta coisa tem? Salmo 102. Porque os meus dias são como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até esqueço de comer o pão. Que nome tem isso? Qual é o nome? Eu não tenho fome, não quero comer. Eu tenho um probleminha que nós damos uns nomes bonitos hoje, anorexia, né? O indivíduo tem lá uma coisinha, mas a Bíblia já diz que isso acontecia. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Está dizendo, meu corpo está sofrendo. Eu atendi uma menina que ela tinha o corpo para dentro, assim, de tão magra que era por causa das escolhas dela. E mais tarde ela lidou com isso e ela me procurou dizendo: Jairo, naquele período que eu fui na tua casa, eu era uma moça idólatra, eu olhava para os modelos de televisão e revista, eu tinha uma distorção no meu olhar e eu queria ter aquele corpo daquelas mulheres e era tão distorcido que ela não conseguia ver que os ossos já se apegavam à pele.
Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo. Sou como um passarinho solitário nos telhados. Qual é o nome disso? Insônia. Nós vamos dar, como é que é o nome? Melatonina para o indivíduo dormir, ou nós vamos ajudá-lo a pensar biblicamente sobre a vida. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Eu entendo. E eu preciso olhar para isso e dizer, há um Deus por trás de cada um desses elementos que estão aqui. E eu poderia continuar com Jonas, com Jeremias, com os discípulos, com Paulo, mas eu não vou. Nós temos mais alguns poucos minutos apenas aqui. Mas eu queria pensar num personagem que você deve estar dizendo, ele não vai falar não? Ele não vai falar de Elias? Não, eu vou. Então, eu vou falar de Elias com você, e se você quiser ir comigo em 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18 e 19, e você tem ali uma caminhada boa, capítulo 19, melhor. Você tem um homem que acaba de ter um grande sucesso, com mais de 850 profetas que haviam sido mortos por causa de um desafio. Deus havia manifestado o poder dele lambendo um riacho de água que ele havia feito, um altar molhado, ensopado, o fogo de Deus colheu aquilo tudo. Grande vitória, grande homem, olhando para Deus e ele dizendo, há um Deus, o meu Deus é vitorioso. Aí uma mulher olha para ele e manda um recado para ele. Diga a Elias que façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas eu não tiver matado você como você matou os meus profetas. E aquele homem vigoroso, poderoso, vitorioso, se curva a uma mulher. E agora ele perdeu de vista a vida dele inteira. Ele perdeu de vista. Essa vitória, lembre-se de uma frase que eu gosto. O teu sucesso de ontem não garante a vitória de amanhã. Nem de hoje, nem de amanhã. A vida cristã, ela é uma vida de todo dia. O que você foi, o que você fez, muito bom. Mas não é certeza para você de que você será ou fará no presente e no futuro. E esse homem, de repente, ele perde de vista o poder de Deus. Temendo, pois, Elias, agora ele teve medo. Ele teve medo. Mas um medo, no mínimo, estranho. Eu quero que você veja comigo. Temendo Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço. E ele está num lugar, e ele vai agora descer de Jerusalém para baixo, que ele vai até o Sinai, ele vai descer, deixou o moço aqui que acompanhava ele, e ele andou mais um dia, e ele chegou no lugar. E então, ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de uma árvorezinha, e pediu para si a morte. Ora, se ele está fugindo para não morrer, por que pedir a morte? Se ele quer morrer, fica lá, a mulher mata ele. Era ótimo. Você percebe a confusão na mente dele? Ele perdeu de vista a soberania de um Deus que tem o poder de mexer em todas as coisas. Mas ele ainda acrescenta algumas coisas aqui. Ele diz, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ué, pensou que era? De alguma maneira pensou que era melhor que alguém? Quem de nós é melhor do que alguém aqui? Mas ele pensou que talvez dos ancestrais dele, ele fosse melhor. E então ele deitou debaixo de um zimbro e dormiu. E dormiu muito. Não vou dizer que ele teve uma hipersonia, porque ele não está na característica de uma hipersonia.
mas ele dormiu pesado. Olhou e viu junto à cabeceira pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Não era para pelo menos despertar nele dizendo o que aconteceu. Indiferente. Ele está cego. Ele está pensando uma série de enganos na mente dele. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E pela segunda vez o anjo do Senhor o toca. Não é interessante como Deus é paciente com o resistente? Como Deus é bondoso com uma pessoa que de alguma maneira se opõe à verdade naquele momento. E o anjo então vai lá e diz: querido, come essa comida porque você vai, para onde você vai é longe. E eu queria que você fosse para lá bem alimentado. E levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. De Berseba até Horebe, sabe quantos dias ele demoraria para fazer, segundo cálculos de uma pessoa, que um andar de um judeu? No máximo 15 dias. Ele demorou 40. Sabe como ele foi? Deprimido, né? Ele foi deprimido, ele foi se arrastando, deprimido. 40 dias, uma caminhada que ele podia ter feito em 15 dias. Alguns, muito mais otimistas, dizem que ele faria em 7. Mas eu estou dando o número de 15, que é um número que é talvez bastante mais razoável. E ele então vai até o Senhor. E isso ele fez direito. Se ele tinha que ir para algum lugar, era até o Senhor. E ele foi até o Senhor. E ele disse para Deus o que ele queria. E quando ele entra na caverna, ele passa a noite ali. Deus aparece para tratar do deprimido. E ele vai tratar daquele jovem deprimido, porque é isso que dizem de Elias, está certo? Que ele era deprimido. E então ele olha para aquele moço e ele diz: rapaz, eu entendo, deve ser muito difícil para você, não é? Deve ser muito difícil para você lidar com a situação da sua vida. Foi isso que Deus fez? Elias, e aí, tá tudo jóia? O que você está fazendo aqui? Você falaria isso para um deprimido? Deus fez? O que é que Deus queria fazer com esse homem? Fazê-lo consciente das razões que o levaram àquele lugar. 40 dias e 40 noites, como Deus fez com Adão. E Deus fez com Adão: onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Por acaso comeste da árvore que ordenei você não comesse? Deus está fazendo a mesma coisa com seu servo amado. E está dizendo para ele: o que você faz aqui? E então Deus se manifesta de tantas maneiras ali, naquele lugar. E quando Deus está falando com ele, depois, enfim, de um cicil tranquilo, ele se envolve no manto e ele sai da caverna, na entrada da caverna, e vem a voz de novo de Deus e diz: Elias, que fazes aqui? Segunda vez, a mesma pergunta? Já não respondi? E ele responde a mesma resposta: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só procurando e procuram tirar minha vida. Quanto engano nessa frase, quanto engano. E Deus pacientemente aguardou o seu servo, alimentou o seu servo, deixou o seu servo dormir, deu água para o seu servo, com todos os enganos, e aguardou 40 dias. E aquele indivíduo chega para ouvir o Senhor, e agora o Senhor disse: tá bom, entendi. Você ficou só, né? Tá. Vai e volta o teu caminho. Tratamento divino? Mas você não entende, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Não tenho ânimo. Faça sem vontade. Como dizia Jay Adams, faça sem ânimo, mas faça tudo o que você tem que fazer. Se uma mulher disser: eu não tenho ânimo para passar roupa, não tem problema, passe a roupa sem ânimo.
Se eu não tenho vontade de trabalhar de manhã, levante e vai trabalhar sem vontade de trabalhar. Você não é escravo da sua vontade. E você pode fazer exatamente o que precisa fazer, e Deus está propondo para ele um caminho de volta para o deserto, dizendo: você vai voltar para o deserto e vai passar lá onde essa mulher quer te matar. Você vai passar por lá. Você vai ungir Azael, rei da Síria. A Jeú e Dinice ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eu estou te dando tarefas a fazer. Tratamento divino para um deprimido. Não é, vá para o Caribe, desfrute do Caribe. Vocês têm a possibilidade, ou tinham, né, de ter o Caribe mais perto do que eu tenho, né? Mas ele está dizendo: pegue esse indivíduo, dê uma atividade para ele e diga o que ele tem que fazer, e não se deixe levar pelos muitos argumentos enganosos que ele tem no coração. Isso é muito contra a correnteza do nosso dia, não é? É muito contra. Porque é quase como se você estivesse dizendo que Deus é impiedoso. Deus está sendo extremamente amoroso. Ele está olhando para esse filho dele enganado e está dizendo para ele: rapaz, eu quero que você continue sendo frutífero e que você continue sendo útil como você foi até aqui. E quero muito que você continue a fazer as atividades que você estava fazendo. Quando um deprimido chegar perto de você, não tire as atividades dele, dê atividades a ele. Não remova dele a responsabilidade dele, atribua a responsabilidade a ele. Cobre datas, cobre dias, cobre horas, cobre leituras. Não deixe que ele se esconda atrás das tarefas não executadas. Maneira de Deus lidar com a depressão e usar aquilo como uma forma de consertar a vida daquela pessoa. Interessante como Deus lida com ele, não é? Aonde está o comprimido e a terapia aqui? Em que momento remédio e terapia, como aquele pregador disse que depressão se trata dessa maneira, acontece aqui? Não acontece. Não acontece. E nesse sentido nós estamos olhando para esse caso e vendo como é bastante ilustrativo. Mas aí eu vou brincar com você aqui. Eu imagino que Elias diz: tá bom, eu vou voltar. E começa a voltar. Deus pega e assobia para ele: volta aqui. Tem 7.000 lá, viu? Você não é o último biscoito do pacote. Pode ir. Tratamento divino da depressão. Ele olha para o indivíduo e ele dá as tarefas, ele organiza a vida, ele diz o que fazer, ele diz como fazer, quando fazer, e tira os enganos do coração, que é o nosso papel. Há um Deus organizando a tua vida com todas as coisas mais horrorosas que possam ter acontecido. Há um Deus santo conduzindo de modo perfeito aquilo que você e eu não poderíamos fazer de nenhuma maneira. E agora eu quero corrigir as suas perspectivas. Enfim, eu quero terminar ilustrando aqui com uma professora que eu conheci. E ela veio me procurar dizendo: eu não consigo mais dar aula. Bom, eu sei disso, a minha filha é pedagoga, e como é difícil dar aula. Quem é professor aqui sabe do que eu estou falando. Como é difícil dar aula. Alunos gostam de jogar casca de banana para o professor escorregar o tempo todo, né? E aquela professora veio toda descabelada, mal vestida, marido desacorçoado, e ela disse: eu não consigo levantar da cama para ir dar aula, eu não consigo sair de casa, eu estou mergulhada numa tristeza profunda, tomando remédio,
com um diagnóstico, um laudo, e agora ela chegou isso dessa maneira lá na igreja para falar comigo. E nós começamos a conversar, fiquei penalizado com a situação dela. Conversamos, e de repente foi ficando mais claro o que era o problema dela. E ela dizia: as pessoas não me respeitam. E porque elas não me respeitam, eu não quero mais dar aula. E ela mergulhou num profundo estado que eu chamaria de inapetência profunda, inaptidão profunda, tristeza profunda ou qualquer coisa do tipo que você chamaria de depressão. E então aquela moça foi mergulhada e nós começamos a conversar aí. No meio do caminho, tudo isso que nós estamos falando para você aqui, eu disse para ela: querida, há um Deus cuidando de cada detalhe daquilo que eu não entendo. Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando dos detalhes da tua vida. Quando você vai dar aula, você está amando os seus alunos, e você deveria fazer isso de uma maneira bastante boa, apresentando o Evangelho. Deixe a sala ver quem você é em Cristo Jesus. E, enfim, nada resolvia. Até que um dia, aquela mulher entra na igreja, animada, arrumada, banho tomado, marido do lado, e ela disse: pastor, eu entendi. Eu preciso voltar a dar aula. E eu quero dizer para a sala que há um Deus que conduz a minha vida, que não são os alunos que conduzem o meu comportamento, mas há um Senhor que faz isso. Dá aula até hoje. Tornou-se membro da nossa igreja. E ela dá aula até hoje com as mesmas dificuldades de sempre. O que mudou na circunstância dela? Nada. O que mudou então nas circunstâncias dela? Ela, a alma dela. E agora ela está pensando biblicamente sobre o que ela tem que fazer, e ela começou a fazer, muito ativa na igreja também. Ela olhou o seu coração, tirou os enganos, substituiu pela verdade, aplicou a verdade, recebeu as tarefas, executou as tarefas, e então ela lidou adequadamente com o seu coração. Isso para apenas caber dentro do tempo que a gente tem aqui, que a gente tem mais coisa para falar, mas isso é o nosso tempo suficiente aqui. Deus tem resposta para as questões do nosso coração. Deus tem. E Deus pode lidar com cada detalhe da minha alma, sem medicação e terapia. Isso fica para casos onde o corpo padece, com uma doença. O que não é doença é um problema da alma, e diz respeito a Deus, e diz respeito à sua fé, e como você deve lidar com ela. Amém? Posso orar com vocês aqui antes de terminar o nosso tempo? Já chegamos, enfim, eu falo muito, né? Já passamos da hora, inclusive. Eu queria orar com você. Pai querido, quero louvar o teu nome pelo privilégio que me foi esses dias falar nessa conferência. Irmãos queridos, irmãs queridas, pessoas que o Senhor escolheu e salvou, e que servem o Senhor no reino. Que a tua boa mão esteja com cada um desses queridos e queridas que aqui estão. Que o Senhor derrame da sua abundante graça sobre eles, e o ministério que o Senhor tem dado a eles, que eles sejam bênçãos aqui e em suas igrejas, e que o Senhor receba com o ministério e vida deles toda a honra e toda a glória. Opera, ó Deus, o teu plano perfeito na vida desses irmãos por meio desta conferência, e que o Senhor os use poderosamente, mais e mais, hoje e sempre. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.